eu faço do sofá da minha casa. Eu narro direto do sofá da minha casa. Eu não me sentiria confortável de narrar, mas com a cabeça em outra coisa, pensando que, ai meu Deus, vai ter uma jogadaça aqui, mas eu tenho que narrar com menos intensidade porque eu estou em casa. Não, isso aí não faria sentido. Chegou um vizinho novo aqui, eu sou do 63, chegou um 64 e o do 64 mandou uma mensagem para mim no Instagram falando que pode narrar à vontade, morando numa cidade com um trânsito gigante, caótico. A praticidade de você chamar alguém e fazer um trabalho pelo home office, um comentário, é algo sensacional. O momento de fazer em loco as finais da NBA é um momento sensacional, né? É um momento da carreira, né? Maravilhoso. Então, faz uma falta terrível. Eu queria começar te perguntando sobre, até isso, né? Estou falando de furadeira aqui comigo que não trabalha o tempo todo com vídeo, mas com você, assim, como é que você tem feito para evitar barulho durante a transmissão? Quanto isso tem te incomodado? Como é que tem sido? Durante a transmissão até que eu não tive esse problema, né? Porque muitas vezes que eu faço em casa, no primeiro semestre eu narrei muito futebol, que eu comecei a fazer um pouco mais de futebol agora, e sempre foi à tarde. E futebol sempre europeu, então fim de semana. E às vezes que eu fiz NBA em casa, mais cedo, não das 11 da noite, né, mas assim, de 8 da noite, também. Então, o barulho de furadeira, quando tem aqui, é durante o dia, é durante a semana e durante o dia, assim, meio-dia, 1 da tarde. Então, eu não tenho tido transmissões nesse tipo de horário. Então, eu acabo ficando fora desse problema aí da furadeira. Entendi. Mas nada externo, assim, também? Você está conseguindo se livrar de tudo? Ainda mais porque, quando você narra futebol, você não narrou Libertadores, né? Você narrou só o futebol internacional. Não, na Libertadores não. Porque agora eu comecei a voltar a narrar futebol com frequência, é um pedido meu até. Uhum. Eu voltei fim de fevereiro, março, então ainda comecei humildemente. Então eu tenho feito eu fiz mais a reta final de europeus mesmo, assim, de espanhol, português, holandês. Então não coincidiu com. Entendi. Eu tava falando ontem com o Nivaldo e ele falou que em algumas vezes assim ele tava narrando, pega jogo do inglês 8 horas da manhã, e às vezes manda mensagem no prédio, assim, pedindo se podia pegar um pouco mais leve. Com você já teve alguma coisa assim? Já, assim, de chamada não, mas já recebi advertência e tentativa de multa, né? Quer dizer. Caramba! É por causa porque no ano passado eu narrei muita NBA aqui, né, em casa, né, só nas finais que a gente começou a fazer do prédio. Então, isso as finais Lakers e Miami em outubro, né? Uhum. Então, os playoffs e tudo, a época da bolha da Disney, tudo foi em casa, né? Assim, fim de agosto, setembro inteiro. Cheguei a narrar um jogo lá de futebol americano que também terminou às 2 da manhã, foi aqui em casa, gritei bastante. O beisebol teve a World Series, né, que são as finais do beisebol, em outubro passado, que eu narrei tudo aqui de casa, teve muito jogo que terminou 1 da manhã, gritei bastante também. E aí, nesse período, principalmente setembro e outubro, certamente esses jogos assim com horário mais adiantado, né, mais tardio, certamente causou um incômodo. Só que na época eu não recebi nenhuma advertência, não chegou até a mim. Uhum. Aí em janeiro desse ano, eu narrei uma NBA, que foi meia-noite e pouco aqui de casa, em janeiro, um jogo do Stephen Curry e tudo, e gritei, jararaca, tudo mais. Aí uma semana depois eu recebi uma multa, e na multa estava indicando que eu tinha recebido uma advertência em outubro, então era reincidente, só que eu não tinha recebido essa advertência. Falei, não, eu não recebi advertência. Eles avaliaram lá e chegaram à conclusão de que realmente não tinham me enviado a advertência. Então, talvez eu tinha dado motivo, pela lei. mas não recebi. Então, tiveram que cancelar a multa, né? Porque não tem como você receber uma multa sem ter tido uma advertência anterior. E a partir desse momento que teve em janeiro essa questão, porque eu não tinha, ninguém tinha chegado até mim e falado que maneira no barulho, nada. Achei que ok, tinha gritado, mas de alguma forma ninguém tinha se sentido incomodado. Então, em janeiro, com essa questão dessa multa que foi cancelada, né, como falei, porque foi comprovado que eu não recebi advertência, aí eu falei para a TV que pedi, e fui prontamente atendido, para que caso, né, eu queira me escalar, por exemplo, em jogo mais tarde, que sempre crie uma estrutura para eu sempre fazer da TV. Né? Tá. Um jogo 8 da noite, ainda consigo fazer aqui em casa. O futebol, que eu, como falei para você, comecei a fazer mais agora, de novo, jogos à tarde. Agora, jogo da NBA, 11 da noite, 10h30, 11 da noite, meia-noite, fica inviável para mim, porque
Infelizmente, como a maioria das pessoas, eu não estava esperando essa situação de home office no trabalho, né? Fui pego de surpresa pela pandemia e tudo mais. Então, eu não tenho uma estrutura de estúdio aqui para isso, né? Então, eu pedi, olha, se quiserem, quando eu for escalado para um jogo mais tarde, eu peço para que monte-se uma estrutura para que eu sempre faça da TV. Eu moro perto da TV. Em 15 minutos eu estou na TV. Eu moro aqui na Zona Oeste, né, de São Paulo. E aceitaram, entender a situação, e desde então, desde janeiro, sempre quando eu vou fazer um jogo mais tarde, ou até antes, para falar a verdade, eu tenho feito da TV. A NBA, a maioria dos jogos tem feito da TV. Algum ou outro eu não faço, mas quando é em casa, é geralmente jogo mais cedo. E como é que tem sido para você, assim, ir para a TV nesse momento, assim, dar uma redobrada de segurança? Não, o protocolo está sendo muito bem feito lá, de segurança e tudo mais, está tudo certinho. Você entra, tem medição de temperatura, sempre, né, senão você não consegue entrar, e vai direto para a cabine. Eu não tenho um contato mínimo, né? E tem lá o produtor e também o profissional lá do operador de áudio, mas eles têm aquele acrílico entre eles, está todo um protocolo, e eu vou direto para a cabine, acaba o jogo, eu chego uns 15 minutos antes. Também o fato de eu morar perto me ajuda nesse sentido. E quando acaba, eu já volto para casa. E sinceramente, eu prefiro fazer sempre, quando é possível, na TV mesmo, porque a tela é gigante na minha frente, né? É mais nítida a imagem, é tudo melhor para mim. Então, e quando eu vou fazer em casa, eu faço mais cedo, que aí não tem nenhum risco de ninguém, em nenhum momento, falar que eu recebi uma advertência quando eu não recebi. E depois desses casos, assim, você acabou meio que, sem pensar, tomando mais cuidado, assim, narrando um pouco mais baixo? Como é que você fez? Não consigo. Por isso que eu pedi mesmo para a TV, para quando for fazer um jogo mais tarde, por favor, e aceitaram, não tem nenhuma exceção nesse sentido, de fazer lá, porque eu não consigo reduzir, eu não me permito, na verdade, não consigo, eu não me permito prejudicar a minha transmissão por uma situação dessa. Eu não posso entrar na transmissão e falar, meu Deus, eu tenho que narrar aqui o futebol, o basquete, como se estivesse narrando golfe. Eu não posso. Eu não posso permitir que isso interfira no meu trabalho natural. Então, por isso que eu pedi mesmo para sempre fazer na TV quando for horário mais tarde, porque eu não me sentiria confortável de narrar, mas com a cabeça em outra coisa, pensando que, ai meu Deus, vai ter uma jogadaça aqui, mas eu tenho que narrar com menos intensidade porque eu estou em casa. Não, isso aí não faria sentido, né? Então, às vezes que eu fiz aqui, eu fiz da mesma forma que eu faço, e eu tento me concentrar o máximo possível. E para você, imagino que seja mais difícil, porque todos os esportes são muito de emoção, né? Você narra tênis, por exemplo, que é mais calmo. Eu já narrei uns 70 esportes, mas tênis, por exemplo, a última vez que eu narrei, acho que foi em 2015. Então, aí eu acho que é mais tranquilo, imagino. Né? Golfe, tênis, é mais tranquilo. Aí dá para... porque são esportes que, claro, tem a narração, mas é muito mais uma apresentação, né? Uma comunicação com o comentarista, não tem tanto o trabalho do relato mesmo, seco, né, da jogada, né? Aí é mais tranquilo, mas eu não tô nesse. Então, os meus são esportes mais de estrondo, né, de barulho, de intensidade, então tem que ser assim. E você mora sozinho? Você mora com as pessoas na sua casa? Não, com minha esposa. Só vocês dois? Só nós dois. E como é que tem sido, assim, quando você precisava narrar, montava toda uma operação especial para ninguém entrar no lugar que você estava? Como é que você fez? Não, então, só a minha esposa, então não tem perigo nenhum de... Ela entende, ela é jornalista também, então ela entende a circunstância do trabalho, a situação que é, né? E também muitas vezes ela chega a hora assim, 10 da noite, ela já está com sono, e eu posso estar numa gritaria que ela consegue dormir de uma forma inacreditável. Então... ela, impressionantemente, eu não incomodo, não, com vandalismo sonoro, não. Os gritos que incomodaram o prédio não chegam recebeu apoio. Não, recentemente chegou um vizinho novo aqui, eu sou do 63, chegou um 64, e o do 64 mandou uma mensagem para mim no Instagram, falando que pode narrar à vontade. Eu nem tive muito contato com ele ainda, assim, com a pandemia, pior ainda mais essa situação, né? Então, o do 64 já está comigo. Então, agora só falta eu ter o apoio do 53, do 54 e do 7374, né? Ter o apoio de cima e de baixo. O da frente já tá me apoiando. Os de baixo devem ser os que mais sofrem, né? Provavelmente, coitado. Não sei, isso eu não sei como é que...
eu não tenho muita noção de... Porque eu fico imaginando que, por mais que na minha narração seja intensa, com emoção, por mais que tenha tudo isso, eu acho que um barulho, por exemplo, de uma obra, aquele barulho constante, incomoda mais do que a minha narração. Porque a minha narração tem picos, né? Tem a emoção da jogada, tem o grito, mas depois tem um silêncio, porque tem um comentarista falando, e depois tem uma entonação mais suave. Não é uma coisa constante. São barulhos com picos. Agora, eu imagino que um barulho de obra... Estou falando só imaginando, não tenho nenhuma noção disso, porque eu que estou produzindo barulho, né? Não sou eu que estou recebendo barulho. Mas eu imagino que um barulho de obra irrita muito mais. Um martelo, sabe aquele martelo? Você está dormindo, até 9 da manhã você acorda com um vizinho martelando. Eu acho que isso é mais irritante. Mas é questão também do horário, né? Sim. Eu faço, por exemplo, esporte americano, a NBA, tem muito jogo que é à noite, então acaba... Talvez nem é o barulho mesmo que incomoda, mas as pessoas têm tanto essa questão de que a partir das 10 da noite o silêncio tem que imperar e não há exceção quanto a isso, que mesmo não sendo algo que incomode tanto, por ser mais de 10 da noite, as pessoas acham que não é possível, não pode, tá, entendeu? Então a questão do fuso também, de fazer algo que tem horários mais tardios, acaba também sendo prejudicado por esse conceito. Entendi. E você falou, às vezes o comentarista fala, tal, eu queria até saber sobre o seu ritmo de narração, assim, você sente uma diferença grande quando você está em casa e quando você está no estúdio? Por mais que você siga separado do seu comentarista, assim, você acha que muda muito? Não, eu prefiro fazer no estúdio. Eu prefiro. Em casa, eu acho que casa não... Eu acho legal. A questão do home office, eu acho muito importante ser levado em conta. É algo que eu acho que nenhuma emissora de TV, nenhuma, de esportes ou até de notícias, encarava o home office da forma que deveria encarar, como uma ferramenta de contribuição para o trabalho. Havia um certo preconceito em relação ao home office, porque realmente a qualidade da imagem, do áudio, não é a qualidade de você chegar no estúdio e fazer, né? Mas, por outro lado, a praticidade do home office é algo que não pode ser deixado de lado. Né? Morando numa cidade com um trânsito gigante, caótico, a praticidade de você chamar alguém e fazer um trabalho pelo home office, num comentário, é algo sensacional. Eu acho que antes as TVs não encaravam isso como algo viável pela questão de qualidade de imagem e áudio. Mas, sinceramente, é algo que tem que ser relativizado. E com a pandemia, as TVs todas, sem exceção, foram obrigadas a encarar o home office como um elemento fundamental. Então, a partir da pandemia, o home office acho que está sendo encarado de uma forma mais sensata. Claro que quando acabar, e se Deus quiser um dia vai acabar essa maldição, o trabalho principal vai ser no estúdio, porque tem que ser. Porque o home office, além da questão da qualidade de imagem e vídeo ser abaixo, naturalmente, do estúdio, tem também a questão de estabilidade de internet. Né? Ficar à mercê da internet realmente é sempre um risco. Mas, de qualquer maneira, o home office, em meio à pandemia, chegou para ser encarado como uma ferramenta que auxilia e que vai sempre ter alguém em uma transmissão que vai ser acionado o home office, que é muito prático. E acredito que se não houvesse a pandemia, as TVs até hoje estavam com esse preconceito. Entendi. E você falou de oscilação de internet, essas coisas. Você já teve problema com isso nesse ano que vocês estão aí? Felizmente foi pouquíssimas vezes. Foram pouquíssimas vezes, mas teve uma vez que, faltando meia hora para começar a transmissão, caiu tudo, do nada. Eu tinha feito já até o teste de áudio, tudo, e caiu. Eu entrei com o jogo no fim do primeiro quarto. É porque, infelizmente, mas foi só isso também. O restante até que tá bem estável, tá bem. Mas é do jogo, não tem como. A instabilidade da internet do Brasil é muito grande. Né? Por melhor que seja a sua internet, há uma instabilidade. O Brasil não é um país conhecido como um país que tem uma internet de excelência, né? E imagine, já não era conhecido isso antes da pandemia. Imagine agora sobrecarregada. Um monte de gente fazendo. Então, eu acho que é meio inevitável. Eu acho que eu lembrar só de uma coisa, eu estou no lucro. Né? Quando você pergunta, eu falo, eu lembro só disso, e realmente. Pode ter tido algum momento que na transmissão teve uma instabilidade, aí é só sair, entrar de novo na sala, né, da plataforma de transmissão. Isso aí é recorrente, mas
de cair e eu perder o início de uma transmissão que ia estar, só uma vez. Acho que eu tô no lucro. Já teve algum momento assim que o comentarista caiu, você não percebeu? Imagino que isso... Perceber, já percebi, mas já caiu, já. Mas isso aí é... a questão do comentarista cair, a função narrador também é essa, também, de preencher essa lacuna, enquanto ele não volta, né? O problema, na verdade, maior é quando o narrador cai, né? Porque a função narrador é bem específica, né? E tem comentaristas que, naturalmente, não se sente à vontade de preencher aquele momento de ausência do narrador com o relato do jogo, com a narração do jogo, né? Mas é algo que tem sido também, acaba sendo frequente, como te falei, pela instabilidade da internet do Brasil. Tem jeito. Esse da NBA que você falou, o que aconteceu? Tinha um narrador reserva que entrou no seu lugar? Tinha. Então ele narrou o início do jogo, quando eu não voltava. Então foi a única vez que como eu te falei, é um lucro para mim, porque eu já fiz 200 mil transmissões só uma vez que aconteceu isso. E foi faltando, sei lá, tava tudo certinho, faltando 20 minutos, desmoronou a internet, desmoronou. Aí eu voltei só meia hora depois. E eu falei com o Nardini, eu falei com o Nivaldo, e ambos tiveram que criar, eles começaram na sala meio improvisados e acabaram tendo que criar um espaço deles para poder fazer essas transmissões e tal. Você já tinha um lugar? Você também teve que passar por isso? Como é que foi o seu estúdio? Eu faço a minha sala mesmo. Não criei nada, eu continuo no mesmo lugar. Eu faço sofá. Sofá de casa, da sala eu tenho uma TV que até é importante, que é um retorno, né? Porque, evidentemente, a imagem é atrasada, né? Em relação ao que eu estou vendo e estou narrando. Então, não tem como eu vendo meu aparelho de TV narrar vendo o que está acontecendo no meu aparelho de TV, porque ele tem um atraso. Eu tenho que narrar baseado no computador e na plataforma de transmissão. Porque se eu começar a narrar olhando para a TV, eu vou narrar com uns 5 segundos de atraso, que é natural, né? Que é questão de delay. Mas eu faço da sala de TV mesmo. Não tem essa, não criei ambiente nenhum. Por isso que eu falei que não estava preparado para o que ia acontecer, mas de qualquer maneira é bem confortável para mim. Eu acabo não tendo nenhum incômodo quanto a isso, mas eu faço do sofá da minha casa. Eu narro direto do sofá da minha casa. E esse negócio de delay que você falou, e todo esse ritmo também que vem por causa dessa pandemia de home office, foi algo que você sentiu no começo, assim? Demorou para entrar num ritmo de narração de casa? Porque também, além de tudo, quando começou a narrar de fato, já tinha uns 3 meses, né, de pandemia, né, que começou em março, e a gente começou a narrar o quê? Fim de julho, então, narração ao vivo mesmo, né? Então, de 3, 4 meses. Então era um período também que eu tinha que voltar a me adaptar a narrar mesmo, né? Ficou um tempo sem narrar ao vivo, né? Narrou alguns eventos de jogos antigos, clássicos, mas ao vivo teve essa demora. Mas, sinceramente, é só essa questão. Eu prefiro, como eu falei, narrar da TV, porque a tela é maior, é um ambiente que eu já estou mais acostumado para a função que eu vou fazer, né? Em casa, para mim, eu nunca pensei em narrar de casa. Acho até sensacional isso, porque era algo impensável, né? Mas, tirando isso, é só essa questão mesmo do risco da instabilidade da internet. Mas, como te falei, só uma vez mesmo que eu tive esse problema. A internet, felizmente, até que lida bem com essa situação de sobrecarga. E faço aqui do sofá da minha casa, bem tranquilo. Não tem nenhum problema. Não criei um estúdio, não criei um escritório para isso, não. Faço no sofá de casa. Você não tem uma mini ESPN na sua casa, né? Não, eu tenho um computador, uma TV que é retorno e um sofá bem macio. E um bom microfone. E um bom microfone que é fundamental, e também o aparelho, né, que a TV mandou também, que é fundamental para ter o áudio, né? Porque senão eu ia começar a ligar, falar com o microfone do computador e virar uma porcaria. Né? Isso que eu até perguntar, porque o áudio, você falando nesse mesmo fone que é o que a gente ouve na TV, é muito parecido quando você Então, isso eu acho, depois eu vejo, é claro, como eu já estou acostumado com o trabalho, eu acho que talvez eu consiga diferenciar, se colocar 2 transmissões minhas, uma que eu fiz na TV e uma que eu fiz em casa, 2 de NBA. Eu acho que eu consigo diferenciar algumas diferenças mínimas de qualidade de áudio. Mas, sinceramente, eu acho que o telespectador não consegue. Como telespectador, eu acho que também não. Não é algo que dá para saber exatamente. Que é sensacional isso, né? Porque, repito, ninguém estava preparado para a pandemia. Então, chegar no fato, esse ponto de pegar o telespectador, pegar 2 transmissões, ele não vai conseguir
perceber qual que é a diferença, talvez seja mínima, assim, de um pequeno delay de décimos. Por exemplo, numa cesta, a bola cai, transmitindo na TV, talvez a minha reação seja mais rápida por décimos. Mas isso eu percebo que eu que narrei as duas coisas, né, comparando. O telespectador acho que não consegue, não. O que é sensacional, que mostra que, apesar da falta de... apesar da surpresa gigante em relação a tudo que aconteceu e obrigando a todo mundo a transmitir de casa, que era algo impensável, a qualidade de áudio está sensacional. Entendi. Isso, você tinha falado sobre o futuro, né? Que as TVs começaram a ver com menos preconceito sobre o home office. Você acha que para o futuro é algo que vai ficar na narração também? Talvez algumas narrações vocês façam de casa, essas coisas assim? Não, eu acho que é o seguinte, quando voltar, a maioria vai continuar sendo da TV. Porque a segurança que uma transmissão no estúdio tem, o home office não oferece. De estabilidade, de internet, de conexão e a própria qualidade de áudio, por mínimo que seja essa diferença, há uma diferença para avaliação técnica. Então, eu acredito que os principais jogos, que na verdade no momento já são ainda da TV, né? A TV tem uma prioridade, você percebe que é uma grande transmissão, um grande evento, com uma grande repercussão de audiência, é feita toda uma estrutura para que a transmissão seja da TV, né? Mas com o fim da pandemia, eu acho que vai ter uma redução do home office. Ele só não vai deixar de existir como não existia antes, entendeu? Ele surgiu para ser um componente muito importante de auxílio ao dia a dia da TV, né? Ele não vai ser mais encarado como um patinho feio que, nossa, vou ter que fazer esse jogo do home office. Não, ninguém vai lamentar isso. Vai encarar como algo natural. Tá bom, vai ser home office, né? Mas quando for um grande jogo, de grande evento, de grande repercussão de audiência, aí é na TV, porque a segurança na transmissão do estúdio é muito maior. Entendi. A final da NBA você fez de casa ou do estúdio? Do estúdio. Foi as minhas primeiras transmissões na pandemia no estúdio foram as finais. E daí foi finais tudo gerais. lá. Tá, foi tudo lá. Lakers e Miami. O playoff antes, finais de conferência, eu fiz de casa. Todos os playoffs eu fiz de casa. Mas quando começou as finais, que eu lembro até que... Agora eu acho que coincidiu até que foi um período que teve um jogo do Barcelona, acho que não sei se foi um Barcelona e Real Madrid e tudo, e coincidiu que foi o momento que a TV decidiu começar gradualmente a fazer novamente transmissões do estúdio da TV. Coincidiu, as finais da NBA foram finalzinho de setembro e primeira quinzena de outubro. Foi o primeiro momento. Então, e a partir daí, com muita frequência eu faço na TV. Como eu te falei, eu moro perto lá da TV, então vou rapidinho, vou e volto. E quando é um jogo mais cedo, aí algumas vezes eu faço lá mesmo, outras vezes eu faço aqui de casa. E nas finais você estava muito acostumado a viajar, né? Cobrir em loco, narrar em loco. Na pandemia, sozinho no estúdio, imagino que seja muito estranho, né? O ritmo, conversa comentarista, né? Esses negócios. Quando questão de comentarista, eu já tinha um exemplo anterior, porque narrando, por exemplo, em loco as finais da NBA, muitas vezes o comentarista estava no Brasil. Então eu tinha que encarar também essa questão do delay, né? Então, nesse caso, acabou não sendo inédito nessa questão. Mas é claro que o momento de fazer em loco as finais da NBA é um momento sensacional, né? É um momento da carreira, né? É maravilhoso. Então, faz uma falta terrível. Mas, como eu sempre falo, no momento atual não tem como fazer. Então, a gente tem que encarar a situação e esperar que um dia volte a ser viável voltar a fazer a transmissão em loco, porque realmente é espetacular. Pelo menos uns 10 dias ou 2 semanas viajando pelos Estados Unidos ou até no Canadá, que eu fiz também no Canadá, quando o Toronto chegou na final. Vivi aquilo lá, o dia a dia de treinos, de entrevista, do jogo mesmo, narração em loco. Isso é maravilhoso. Então, espero que volte, porque faz muita falta. Mas que volte só quando realmente a gente tiver condição, né, como brasileiro, principalmente, né, de viajar e ser aceito, né, em aeroportos, né, também não quero forçar a barra de jeito nenhum. Quando tudo voltar para uma, entre aspas, né, normalidade aceitável, aí sim a gente volta a fazer. Espero ansiosamente que a gente volte a fazer um dia. Infelizmente, no momento não, né? Qual